Boa noite, queridos. Meu nome é Vinícius, sou pastor de ensino aqui da Vida Church e hoje nós chegamos na nossa quinta semana da nossa série Os Convites de Jesus. É a última semana da nossa série, todas as vezes nos evangelhos que Jesus disse, vinde a mim. Na primeira semana, a pastora Paulinha pregou sobre um convite à leveza, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Depois nós falamos um convite à dependência. Depois, na terceira semana, falamos acerca de um convite de Jesus à salvação. Na semana passada, o pastor Ricardo falou um pouco com a gente sobre um convite à Trindade. E hoje nós vamos chegar no final da nossa série Os Convites de Jesus com o último convite que Jesus faz. E esse convite é um convite tão especial e tão importante que, na verdade, ele está presente em 3 dos 4 evangelhos. Nós encontramos isso em Mateus, nós encontramos em Marcos, nós também encontramos em Lucas. Mas hoje a gente vai ler Marcos no capítulo 10 para entender qual que é esse último convite que Jesus nos faz. Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixe que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos capítulo 10. Depois de falarmos um convite à leveza, um convite à dependência, um convite à salvação, um convite à Trindade, hoje nós encerramos a série com Marcos 10 e o título dessa mensagem é Um Convite à Infância. Deus, obrigado por sua presença neste lugar, obrigado por esse culto leve e gostoso, obrigado por sua doce companhia. Nós queremos continuar sentindo o Senhor aqui. E nós queremos continuar te dando liberdade para encher e tocar o nosso coração, enquanto nós falamos de um tema tão importante aos teus olhos. Fica conosco, Jesus. Continue nos enchendo. Continue falando conosco. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Fale para a pessoa do seu lado, Deus quer falar com você. Jesus está nas últimas semanas de vida. Na verdade, quando Jesus fala isso em Marcos capítulo 10, Jesus já está indo para Jerusalém. E em Jerusalém, Jesus vai ser preso e, eventualmente, Jesus vai ser morto. Então, Jesus está, assim, nos últimos ensinamentos das últimas semanas da sua vida. Aqui, nesse contexto da passagem de Marcos, várias coisas acontecem. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo mesmo. Os discípulos, eles brigam uns com os outros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E Jesus, principalmente, vai para casa. E Jesus ele vai dar 3 ensinamentos muito importantes. Jesus vai falar sobre divórcio, um texto super conhecido e complexo. Depois Jesus vai falar sobre crianças, esse texto que nós acabamos de ler. E em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas. Você conhece muito bem esses textos, eles estão seguidos, mas eles fazem parte do mesmo ensinamento que Jesus está dando algumas semanas antes de morrer. E aí Marcos, no capítulo 10, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que trouxeram as crianças para perto de Jesus. A Bíblia, então, não me diz exatamente quem trouxe as crianças, mas eu imagino que trouxeram as crianças só pode ser quem? Os pais das crianças. Então, os pais das crianças trouxeram elas para perto de Jesus. Os pais querem que Jesus ore por elas. Os pais querem que Jesus as abençoe. Os pais querem que Jesus tenha um encontro com elas. Os pais querem que elas possam contemplar a face de Jesus. Então, eles vêm e eles trazem as crianças. E a Bíblia usa a palavra grega para criança aqui. É uma palavra que pode ser crianças recém-nascidas até crianças a mais ou menos 10 anos de idade. Então é um range grande de idade e os pais estão trazendo essas crianças para Jesus, que está na casa, nas últimas semanas de vida, ensinando coisas importantes e de repente a Bíblia fala que algo absurdo acontece.
Algo surpreendente, absurdo, dentro do texto que nós lemos, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, aqueles homens que andaram com Jesus por 3 anos, aqueles homens que viram Jesus fazendo tudo o que fez, aqueles homens que aprendiam direto com o Mestre, estes homens, a Bíblia fala em Marcos 10, que eles impediram as crianças de chegar até Jesus. Não é maluquice a gente pensar numa coisa dessa? Homens impedindo crianças de chegar na presença de Jesus. Ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, meu irmão. Pelo contrário, nós estamos aqui, nós somos chamados para facilitar esse encontro. Nós estamos chamados para levar mais e mais pessoas na frente, na presença de Jesus. Mas os discípulos, aqueles que estavam perto de Jesus, enquanto os pais tentavam levar as crianças, eles impediam as crianças de chegar. Não, aqui não. Você não pode chegar perto dele. Uma loucura pensar numa coisa dessa. Mas é isso que a Bíblia fala que aconteceu. Aí eu fico me perguntando, enquanto eu leio o texto, Marcos capítulo 10, por que os discípulos fariam uma coisa dessa? Por que eles impediriam as crianças de chegar até Jesus? Talvez eles impediram as crianças de chegar até Jesus porque eles sabiam que Jesus estava ensinando coisas muito sérias. Jesus acabou de falar sobre divórcio, um texto super complexo. Jesus está se referindo ao Antigo Testamento. Jesus está falando da lei. Então, enquanto Jesus está ensinando algo complexo, talvez os discípulos falaram, não, vocês não, crianças, ele está ocupado ensinando algo complexo, é difícil demais para vocês, não é hora de vocês estarem aqui, então não estejam. Talvez esse seja um dos motivos, Dani. Talvez outro motivo do porquê que eles impediram as crianças de chegar é porque eles sabiam que Jesus estava nas últimas semanas de vida. Jesus disse para eles um pouquinho antes, olha, nós estamos indo para Jerusalém e lá eu vou morrer. Então os discípulos estão assim, tem um monte de criança aqui tentando chegar a Jesus, nós sabemos que Jesus está nas últimas semanas, Jesus não tem tempo para vocês, Jesus tem que fazer outras coisas, Jesus tem outras prioridades, sai fora. Talvez um terceiro motivo do porquê que os discípulos impediram as crianças de chegarem até Jesus é porque no judaísmo a responsabilidade religiosa da criança ela começa para a menina aos 12 anos de idade e para o menino aos 13 anos de idade. Aos 13, o menino é responsável religiosamente pela sua vida, e aos 12, a menina. Como aqui as crianças são de recém-nascidas até 10 anos de idade, provavelmente, talvez os discípulos pensaram, não, Jesus não tem tempo para passar com vocês. Se vocês tivessem 13, se vocês tivessem 12, se vocês fossem um pouco mais velhos, aí tudo bem, Jesus teria tempo para vocês, mas como vocês são crianças, sai fora, não é para vocês. Eu fico pensando se às vezes a gente não faz isso. Eu fico pensando se a gente, às vezes, como igreja, facilita as pessoas a chegarem a Jesus, ou se a gente, como igreja, coloca um empecilho para as pessoas chegarem até Jesus. Mas o que acontece aqui é surpreendente não somente pelo fato dos discípulos estarem fazendo algo que eles não deveriam fazer, mas a Bíblia fala que Jesus, quando viu o que eles estavam fazendo, a Bíblia fala que Jesus indignou-se. Indignou-se, a palavra grega agnakteo. Agnakteo. E deixa eu falar uma curiosidade acerca dessa palavra para você. Essa palavra indignou-se, agnakteo, é uma palavra forte em grego. Significa que Jesus se irou. Significa que Jesus ficou nervoso com o que viu. Significa que Jesus olhou para aquilo e falou assim, vocês estão loucos? Jesus estava inconformado, perplexo, indignado. Jesus não acreditou no que ele estava vendo. E tem uma curiosidade a mais acerca dessa palavra indignou-se. É a única vez na Bíblia que Jesus usa essa palavra para os seus discípulos. Jesus se indignou com os fariseus, Jesus se indignou com alguma coisa que ele viu, Jesus se indignou com uma situação na frente dele, mas com seus discípulos é a única vez que Jesus se indigna, que Jesus se ira. Quando mesmo isso acontece? Quando os discípulos não deixam as crianças chegarem perto. Jesus está assim, o que está acontecendo? Onde vocês estão com a cabeça? Jesus está bravo com os seus discípulos. E aí, nesse momento, Jesus faz o convite. O 5º convite da nossa série. Agora, diferente dos outros convites, tem 2 diferenças desse convite para os outros. A primeira é que esse convite ele vem junto com uma repreensão. É um convite de amor, mas ao mesmo tempo é uma repreensão, porque Jesus fala, deixai vir a mim as crianças. Deixa elas virem até mim.
Eu quero ter um encontro com elas, eu quero conversar com elas, eu quero mostrar para elas e para o mundo que, na verdade, elas são tão importantes como qualquer um de vocês, discípulos. Deixem as crianças virem até mim, é o primeiro, é o convite, mas junto vem a repreensão. Jesus fala para os seus discípulos, não as impeçam. Deixa elas virem. Eu quero aproximação, eu quero contato. Eu preciso falar para você uma coisa que está óbvia em Marcos capítulo 10. Jesus se importa com criança. Jesus ama as crianças. Jesus leva as crianças a sério. A Bíblia fala que Jesus convida elas, deixa elas virem a mim. A Bíblia fala que ele repreende os discípulos, não as impeçam. E a Bíblia fala então que Jesus as acolhe, as abençoa e as usa como exemplo no que ele vai falar daqui a pouco. Ele acolhe criança, ele abençoa criança, e ele usa criança como exemplo para ensinar os marmanjos velho de igreja, os discípulos dele, que estão com ele há 3 anos. Jesus ama as crianças, Jesus se importa com as crianças, e nessa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo online, eu fico muito feliz e fico com um orgulho santo em saber que assim como Jesus se importava com as crianças, nós aqui nessa igreja, nessa comunidade, nós nos importamos e nós amamos as crianças. Se é importante para Jesus, é importante para a gente. No passado, gente, ministério infantil era assim, coloca as crianças lá para que os adultos possam cultuar. No passado deixa as crianças lá no ministério infantil, assim elas dão uma folga para os adultos. Não tem nada a ver com isso. Nós fazemos parte de uma comunidade que entendeu que criança é importante para Jesus. Então elas não estão lá para você estar aqui. Elas não estão lá para te dar uma folga. Elas estão lá para serem amadas, pastoreadas. Elas estão lá para aprender acerca de Jesus. Elas estão lá para se aproximarem de Deus. Elas estão lá com outros discípulos de Jesus que não vão impedi-las. Inclusive vão impulsioná-las para chegar mais perto de Jesus, porque o convite está na mesa, deixa as crianças virem. Elas fazem parte dessa comunidade, elas são a igreja do hoje. Elas não estão lá para você ter um momento livre com sua esposa, elas estão lá porque alguém vai colocar uma palavra sobre a vida dela, alguém vai plantar uma semente no coração dela, alguém vai ensinar ela acerca do amor de Deus, acerca da palavra, alguém vai mostrar para ela que Jesus é o caminho, e nós estamos aqui para amar. E é por isso que quando eu entrei hoje na igreja, eu cheguei aqui, tinha uma criança na porta, e ela olhou para mim, deu um sorrisão e falou, bem-vindo à vida. E eu falei, que delícia que é poder fazer parte de uma comunidade que entende e valoriza o que é de valor para Jesus. E essas crianças cantando aqui em cima. E esse acontece na vida, que foi o melhor acontece da vida da história. E essa oração simples, singela, acerca das ofertas. Aí Jesus está falando, deixa elas virem até mim. Entende, comunidade, que se é importante para mim, é importante para você. Ou deveria ser. Agora deixa eu fazer uma pergunta, quantos são pais aqui? Levanta a mão. A maior parte de nós. Eu preciso te falar uma coisa, com amor, tá bom? E é claro, entenda que o que eu estou falando também tem um tempo certo para você começar a colocar em prática na sua vida. Mas se Jesus está falando, deixa as crianças virem até mim, é sua obrigação como pai permitir com que isso aconteça. Eu vou além. Às vezes é sua obrigação como pai forçar que isso aconteça. Porque deixa eu ser sincero com você, houve um momento na minha vida que eu falei assim para meus pais, eu não quero ir mais para a igreja. Sabe o que minha mãe falou, minha mãe e meu pai? Você vai. Mas eu não quero. Mas você vai sem querer ir. Não, mas eu não vou. Vamos ver então se você não vai. Sabe essa coisa que o pai adora falar? E na época eu ficava bravo, eu não queria, e hoje eu dou glória a Deus, porque em algum momento, esse convite de Jesus, deixa as crianças virem a mim, eu falei sim para esse convite, Jesus me achou, ou eu achei Jesus, sei lá. O que eu sei é que você, pai, você tem uma responsabilidade de investir na vida do seu filho, você tem uma responsabilidade de trazer ele para perto de Jesus, você tem uma responsabilidade ao entender que se é precioso para Jesus, deveria ser precioso para você também. Sabe o que mais Jesus fala acerca das crianças? Se Marcos 10 não é suficiente para você,
Se Mateus 19, que é o sinótico desse, não é suficiente para você, se Lucas, sinótico, também não é suficiente para você, em Marcos, no capítulo 9, um capítulo antes, olha o que está acontecendo. Os discípulos estão tendo uma briga. E sabe o que é o mais engraçado? A Bíblia fala sobre o que era a briga, Raul. A briga era o seguinte: quem de nós aqui é o melhor? Quem de nós é o maior? Eles estão discutindo sobre isso, Dani. Qual dos discípulos é o maior? Qual é o melhor? E Pedro estava, não, sou eu. E Tiago estava, não, sou eu, imagina. E João estava, não, mas eu sou o discípulo amado. Eles estão discutindo quem que é o maior. Aí Jesus entra na conversa, Jesus na casa. Jesus fala assim, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Quem acolhe uma criança, acolhe a mim. E quem acolhe a mim, acolhe o Pai. Jesus falou assim, enquanto vocês estão nessa discussão de quem é o maior, eu quero dizer para vocês que maior é aquele que tem a mim. E se você quer ter a mim, acolha uma criança. Olha o que Jesus fala, meu irmão. Quer ir um pouco mais além? Eu vou um pouco mais além. No mesmo texto, Jesus fala assim, e aquele que faz uma criança tropeçar, aquele que faz uma criança tropeçar, era melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e se tacasse no mar. Duro. É duro. Mas sabe por que é duro? Porque Jesus está protegendo aquilo que é valioso para Ele. Criança. Ele ama. Ele protege. É importante para Ele. Jesus decide ensinar uma lição para os seus discípulos. Depois de colocar o convite, depois de falar, deixe as crianças vir a mim, Jesus ele decide ensinar aos seus discípulos uma lição importante. E ele continua o texto lá em Marcos 10, falando assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E esse convite ele é diferente dos demais, não somente porque ele é um convite e uma repreensão ao mesmo tempo. Esse convite é diferente dos demais porque ele é um convite duplo. O primeiro convite é, deixe as crianças virem até a mim. Mas o segundo convite é para os discípulos. Se você não aprender a ser como uma criança, você não faz parte do reino de Deus. O convite de Jesus é, deixa a criança vir. E o segundo convite de Jesus para os discípulos é assim, e se vocês voltarem à infância? E se vocês aprenderem que somente quem tem o coração como o coração de uma criança entrará no reino dos céus. Tem muita gente que tem dificuldade em entender essa coisa do reino de Deus, mas eu vou tentar explicar para você de uma forma muito simples. Jesus fala muito acerca do reino de Deus, mas pensa comigo, todo reino tem que ter um rei. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reconhecimento de que Jesus é rei. Quando você reconhece que Jesus é rei e você passa a viver de acordo com a forma que Ele tem de reinar, você está estabelecendo o reino de Deus aqui nessa terra. E o que Jesus está dizendo é que ninguém pode reconhecer Ele como rei se não tiver coração de criança. Deixa eu te fazer uma pergunta, você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Não agora, né? Mas um dia, você quer ir para o céu? A Bíblia fala que Jesus fala, na verdade, que o jeito de ir para o céu é ter coração de criança. Você quer fazer parte do reino de Deus nessa terra? O único jeito é ter no coração de criança. Você reconhece Jesus como rei? O único jeito é tendo o coração de criança. O convite de Jesus em Marcos 10 é duplo. Porque não é somente deixe as crianças vir até mim para eu acolher, abençoar. É também, vocês aí discípulos, vocês não querem ter coração como coração de criança, não? Vocês não querem olhar para elas e aprender delas? Você sabe que a maioria de nós somos pais aqui. Os nossos filhos, eles nos ensinam muito como deve ser o nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Quem concorda com isso? Irmão, eu lembro quando a Juliana estava grávida, eu tive uma conversa com um pastor num aniversário, e esse pastor falou para mim assim, Vini, eu vou te falar um clichê, é o maior clichê que você vai ouvir na sua vida. Ele falou assim, depois que sua filha nascer, isso vai revolucionar o seu relacionamento com Deus. Você vai entender Deus de outra forma. Aí eu olhei para ele e falei, que clichê, hein? Foi a minha filha nascer para eu perceber que os clichês são verdadeiros. O meu relacionamento com Deus mudou depois que eu fui pai. Eu entendi tantas coisas. Não somente sendo pai, mas eu entendi tantas coisas observando o coração simples e sincero de uma criança.
Uma criança que Jesus fala, deixe ela vir para mim. Enquanto ela vem para mim, tenha você o coração como o coração dela. Que convite poderoso. Eu queria compartilhar com você 5 coisas que eu vejo que toda criança tem. E são coisas que eu acredito que é isso que Jesus quer, que o nosso coração se transforme. E a primeira delas é que toda criança tem uma curiosidade intensa. É verdade ou não é? Irmãos, minha filha me faz 10.000 perguntas por dia. E às vezes eu tenho medo de responder uma, porque eu tenho medo de que essa minha resposta vai gerar mais 10.000 perguntas. É ou não é? Os irmãos assim, ó. Porque ela é curiosa, ela quer saber, ela quer conhecer, ela quer experimentar. Aconteceu uma coisa muito engraçada sexta-feira, eu contei no primeiro culto. Sexta-feira eu e minha esposa Selena recebemos o pastor Ricardo e a Mariana em casa para o jantar. E o intuito do jantar era a gente conversar sobre a Espanha, missões, encorajar a vida deles, para eles irem. Isso é uma bênção. Mas eu e o Ricardo, a gente entrou numa conversa sobre boi. Irmão, quantas horas, gato, nós ficamos? A noite inteira, isso aí. Umas 4 horas falando de boi. Porque eu já falei isso para vocês, que eu tenho um caráter meio viciativo, que Deus está redimindo, né? Eu me interesso por um assunto, aí eu leio tudo sobre esse assunto, me vicio nesse assunto, depois passa. Não quero mais saber, eu vou para outro assunto. Eu estou na fase do boi agora. E o Ricardo sabe tudo de boi. Então o Ricardo foi lá, eu falei, eu vou conversar com o Ricardo sobre boi. E aí nós ficamos assim, horas conversando sobre boi. Ricardo e Mariana foram embora, a Juliana me deu um pito. Falou, eles vieram aqui para a gente abençoar eles, encorajar eles, falar sobre a Espanha, e vocês ficaram falando sobre boi. Aí tudo bem, passou, falei, me dá licença, queria falar sobre boi. Passou, ontem vimos o Ricardo e a Mariana de novo. Aí encontrei a Mariana e falei, Mari, olha, peço até desculpas, né? A minha esposa me deu um pito, falou que a gente tinha que ter falado sobre a Espanha, não falamos. Enquanto eu estou falando com a Mariana, eu vejo o Ricardo meio assim, de rabo de olho, aí vou até o Ricardo, e aí começamos a engajar num assunto sobre o quê? Boi! Mais 1 hora falando de boi. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu estou curioso sobre esse assunto, eu quero saber sobre esse assunto, eu quero saber tudo que tem a respeito. Criança é assim. Agora deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você teve uma curiosidade assim sobre a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você teve uma curiosidade assim para conhecer mais sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus? Qual foi a última vez que você se empenhou dessa forma para orar mais, para orar melhor? Qual foi a última vez que você trancou a porta do seu quarto e você falou, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não revelar para mim os teus segredos? Porque a Bíblia fala que Ele revelaria. Criança é curiosa, criança quer saber. E você? Seu coração continua ansiando, desejando assim, conhecer mais a Deus? Sabia que uma fé saudável, ela não para de perguntar nunca. Ela busca, ela investiga, ela se maravilha. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Jesus fala assim, olha, peça e lhe será, busque e bata e se abrirá. Mas o segundo é muito importante, busque e você vai achar. Aí você fala para mim assim, Vini, mas eu não encontro a Deus, Vini, mas eu não sinto Deus, Vini, parece que minha oração não sai do teto, e minha pergunta para você seria, você voltou à infância, você tem aquele coração desejoso, curioso, você está buscando o Senhor? Porque a minha filha não para de perguntar. Coração de criança. Segunda coisa que eu vejo, é que toda criança busca por conexão. Inclusive, essa semana aconteceu, antes de ontem aconteceu uma coisa interessante, a Serena estava sentada no sofá maior da minha casa, eu fui e sentei no pequenininho. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, quis sentar aqui. Ela falou, não, senta aqui pertinho de mim, vem do meu lado. Aí eu sentei do lado dela, ela já se aconchegou em mim, porque o senta aqui comigo, para ela é momento de desenvolver relacionamento. O senta aqui comigo, para ela, é momento de desfrutar da minha presença, da minha atenção. Toda criança busca por conexão, e Jesus está falando, você não quer ter um coração igual de criança, não? E buscar mais e mais conexão com Deus, mais e mais
relacionamento. E tem uma máxima que é muito legal, eu falei no primeiro culto. Às vezes, eu não sei se isso acontece com você ou não, mas às vezes você vai conhecer uma pessoa nova, e aí você foi no primeiro encontro com aquela pessoa, no jantar, e você falou, pô, essa pessoa é mó legal. Conversa boa, legal, falou sobre boi, bacana. Aí você vai no segundo encontro com a pessoa, e você fala assim, meio esquisito. Já aconteceu isso com você? Com Deus não é assim, meu irmão, porque com Deus, quanto mais você conhece, mais você ama. E o convite de Deus para nós termos o coração de criança tem a ver com essa busca de conexão, para quanto mais você se conecta, mais você ama. Quanto mais você se derrama, mais você ama. É o texto famoso de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A nossa conexão está cada vez mais próxima, estamos cada vez mais juntos. Eu lembro que no seminário, um dos nossos professores contou uma história fictícia, creio eu, espero que seja fictícia, de que um aluno de um rabi, de um mestre, um discípulo, estava no último dia de aula com o mestre, para se formar, e nesse último dia eles decidiram ir pescar. Então eles pegaram uma canoa e os dois foram pescar no meio do rio. E o discípulo falou assim para o mestre, falou, olha, a gente está junto há muitos anos e você me ensinou tudo que você sabe, mas antes de me formar eu precisava te perguntar a última coisa. E minha pergunta é, o que é realmente ser cristão? E o professor disse para a gente no seminário que o mestre ficou pensando, e quando ele não tinha mais uma resposta para dar, ele jogou o aluno no rio e ele segurou a cabeça dele debaixo da água. E aquele aluno começou a se afogar, começou a se desesperar sem ar, e o professor segurando ele ali, e ele se debatendo, se estribuchando, morrendo de falta de ar, e quando já estava nos últimos segundos, o professor, com métodos didáticos questionáveis, soltou ele, e ele levantou da água, e ele fez o quê? E o professor disse, ser cristão é quando você desejar uma conexão com Deus, assim como você deseja o seu ar nesse momento. É coração de criança. É falar, pai, senta aqui do meu lado. Pai, não deixa eu ir daqui ali sem a tua presença. Pai, vem cá. A terceira característica que eu vejo na criança é que criança imita comportamento. Imita ou não imita, Marcão? Às vezes minha filha faz umas coisas e eu pergunto para ela, de onde você aprendeu isso? Ela fala assim, com você. Eu falo, misericórdia. Está amarrado. Mas criança imita comportamento, criança vê e copia, criança observa e reproduz. E aí Jesus está falando assim, tem o coração como o coração de uma criança que observa e reproduz, que aprende com o pai, que imita o pai. Eu tenho um negócio sério, até estava brincando com a pastora Ana, essa aqui não, a pastora Ana, essa daqui, só para fazer uma distinção. Eu fui cumprimentar ela quando ela chegou, ela falou para mim assim, como é que foi que você falou, Ana? Ela falou um negócio num sotaque tão puxado de Minas, estava bom demais, uma coisa assim, que na hora eu já peguei o sotaque dela para mim. Que eu tenho esse problema, né? Se a pessoa tem um sotaque, 2 palavras que ela fala comigo, eu já pego o sotaque dela. E aí já respondi para ela em mineirês também, mesmo sendo de São Paulo minha vida inteira. Criança imita o pai. E aí é isso que Jesus está falando. Volta para a infância, tem uma curiosidade intensa, busque por relacionamento, mas imita o pai. Jesus, ele fala assim, lá em Mateus, no capítulo 11, ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Jesus está falando, aprendam de mim. Criança imita. 4ª característica. A criança, ela é ensinável. A criança, ela é humilde. A criança escuta o que o pai fala. A criança, inclusive, é humilde para tentar de novo. Eu adoro ver a Serena montando Lego. E é muito interessante, Otávio, porque ela se irrita com ela mesma. Ela é perfeccionista. Então, quando ela está no quarto dela e eu estou na sala e eu escuto um... eu sei que é ela brava com ela mesma. Porque ou ela foi montar uma peça e quebrou todas as outras, sabe quando você vai encaixar uma peça assim e as outras quebram, ou desmontam, ou porque ela percebeu muito na frente que ela montou uma peça errada.
E é só eu chegar lá, eu ou a Ju, e falar, filha, calma, é assim, ó, põe assim, ok. Ela vai lá e tenta de novo. É humilde para aprender, está o coração aberto para ser ensinável. Aliás, essa é uma característica tão forte de cristão, né? Ser ensinável, né? Você já imaginou se todo crente fosse ensinável? Que delícia! Mas é exatamente esse o convite de Jesus. Você quer ter um coração igual ao coração de uma criança? Tenha uma curiosidade intensa, busque por conexão, imite o Pai, mas tenha um coração ensinável para aprender. E por último, e talvez o mais importante, toda criança confia sem reservas. Cara, a Serena não tem a menor preocupação se a pessoa vai amanhã cortar grama ou não. Ela não sabe qual a temperatura do ar-condicionado, ela não sabe quanto que a gente paga de água ou de luz. Ela não sabe que o preço do Audi, as coisas aumentaram muito e a qualidade caiu. Ela não tem noção. Ela só vai na confiança. A gente está, na semana que vem, a gente está indo viajar como família para o nosso 3º parque nacional aqui dos Estados Unidos. Nós queremos conhecer todos, se Deus permitir. Estamos indo para o nosso 3º, ainda tem muitos pela frente. Mas nós falamos para a Serena, ela ficou muito empolgada e ela falou assim para mim, papai, então no avião a gente faz a ordem. Eu falei, que ordem, filha? Ela falou, a gente assiste um pouquinho, come um pouquinho e dorme um pouquinho. E depois a gente assiste um pouquinho, come um pouquinho e dorme um pouquinho. E aí eu perguntei para ela assim, e quem foi que te disse que nós vamos de avião? Porque ela não tem noção. Ela não sabe. Ela só confia que tem alguém cuidando por ela. Irmão, você pode ter muitas muletas na sua vida, muitas. Você pode ter a muleta do dinheiro, a muleta da segurança financeira, a muleta da influência, a muleta da família, a muleta dos amigos, e não necessariamente essas coisas são ruins. Ela passa a ser ruim quando você tira a confiança de Deus e começa a colocar confiança nessas coisas, porque são todas ilusórias e falsas. O coração de uma criança, é claro, é um coração atento, é claro, você tem que fazer a sua parte. Eu não estou pregando contra isso, o que eu estou falando é que você tem que fazer a sua parte, mas a sua confiança está sem reservas no Senhor. Eu coloquei assim no meu sermão, a fé madura se parece com a confiança infantil. A fé madura se parece muito com uma confiança infantil, sem reservas, na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Você não sabe de cor Provérbios 3:5? Quem aqui sabe de cor Provérbios 3:5? Um crente. Ninguém de cor Provérbios 3:5? Sabe? O irmão deu spoiler. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É confiança radical. É 100%. O último convite de Jesus é tão simples, irmão. Assim começa a mensagem. Mais simples, impossível. Mas ele é profundo e ele é urgente. E ele é 2. O primeiro deles é deixa as crianças virem. O momento delas é agora. Elas precisam de Jesus assim como você precisa. Deixa elas virem. Mas elas são barulhentas. São mesmo, mas deixa elas virem. Mas elas são remelentas. São mesmo. Mas deixa elas virem. O convite de Jesus é para elas virem, mas o segundo convite de Jesus não tem necessariamente a ver com as crianças. Tem a ver com os discípulos. Tem a ver assim, eu quero convidar vocês a ter um coração como o delas. Com uma curiosidade intensa. Busca por conexão. Imitar o Pai. Ter o coração ensinável e humilde. E confiar sem reservas. Jesus está só falando assim, deixa eu te convidar de volta para a infância. Deixa eu te convidar para um lugar onde você queria saber 10 mil coisas por dia. Deixa eu te convidar para um lugar onde conexão é prioridade. Deixa eu te convidar de volta para a infância, para um lugar onde você imita o que o seu pai faz, ou o que o seu pai fala. Deixa eu te convidar para um lugar de humildade, de ser ensinável. Deixa eu te convidar para um lugar de confiança. Você quer aceitar esse convite nessa tarde? Eu sei que essa mensagem talvez seja a mensagem mais simples que você ouviu na sua vida. Mas eu preciso te confessar,
eu preciso melhorar em todas essas áreas. Eu estou adulto demais. Ou a Ana falaria, eu estou adulto demais. Demais da conta. Claro, sou. Eu não quero não. Eu quero ter o coração como o coração de criança. Viu como elas são barulhentas? Elas são, mas ainda bem que elas estão aqui. Jesus disse, deixa elas virem. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra tão simples, mas que o Senhor continue plantando nos nossos corações as tuas sementes. Ô Jesus, nós queremos voltar para a infância, Pai. Nós queremos voltar para a infância e te conhecer mais, e estar curioso para saber mais do Senhor. Nós queremos voltar para a infância e buscar conexão com o Senhor. Jesus, nós queremos voltar para a infância para te imitar, para fazer o que o Senhor faz e falar o que o Senhor fala. Pai, nós queremos voltar para a infância e ter um coração humilde, um coração ensinável. Pai, nós queremos voltar para a infância e deixar as muletas de lado. Confiar em Ti 100% e plenamente. Nos leva para esse lugar. Nós falamos sim para o Seu convite, Jesus. Nós falamos sim para o Seu convite. Que o Senhor abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?